Oi gente, eu me chamo Ana Paula e hoje essa videoaula vai ser sobre figurino. Bom, eu fiz aqui, gente, eu peguei o meu caderno, tá vendo? O meu caderno de anotações que eu uso para trabalho, tá? De figurino e tal, e fiz um resumo, então eu vou ler os tópicos, vocês não reparem, tá? Quando vocês me perceberem que eu estou lendo, mas a partir de cada tópico que eu ler, eu vou fazer a explicativa para vocês, porque é muita informação e pra gente não perder nada, eu vou estar lendo essas informações para vocês, tá ok? Com o apoio da Lei Aldir Blanc, da Secultur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Tangará da Serra, a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e o Governo Federal, hoje damos início a essa videoaula. Bom, para a gente entrar na parte de figurino, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão do vestimento, como ela é importante na nossa sociedade. Desde o início, os seres humanos começaram a se cobrir com peles de animais. E cada vez mais, com o passar do tempo, isso aí foi se tornando um sinônimo de poder e status. Dentro de qualquer produção, a vestimenta, o figurino, ela é basicamente um acessório muito importante, porque ele fala por si só. E ele normalmente fala sem dizer uma única palavra. Através do figurino você identifica muito do perfil psicológico de cada personagem e o que ele quer, o que ele faz naquela história. Bom, gente, o que é o figurino? Bom, o figurino é um traje usado por um personagem de uma produção artística. Cinema, teatro, musical, espetáculo de dança, propaganda. O figurino, ele serve para passar uma mensagem, dizer algo. Bom, o que é o figurinista? Gente, olha, o figurinista, ele elabora os trajes dos personagens de uma produção. O figurinista faz parte do processo de construção de uma produção artística. É a peça fundamental que compõe um personagem. O figurino é uma peça fundamental para qualquer tipo de produção, seja ela um clipe, um musical, um espetáculo de dança, uma propaganda, TV, cinema ou um show. É sempre muito necessário que o figurinista conheça muito bem a fundo a produção em que vai trabalhar, pois o figurino tem que revelar muito dos personagens que compõem essa história. Bom, gente, toda pessoa que trabalha com figurino, ela tem que adotar uma técnica de como ela vai fazer essa pesquisa. É uma das questões mais importantes, é como de todo e qualquer figurinista ser um bom pesquisador. Para que em uma produção de época, ele saiba buscar sobre a história que ele vai ter que pesquisar para poder fazer essa produção. Então ele vai ter que buscar relatos antigos, livros de história para poder fazer essa produção, se ela for uma produção de época. Já em uma produção moderna, é necessário que o figurinista ele busque inspirações na moda atual e tendências. O trabalho do figurinista é de extrema importância, visto que suas roupas, seu cabelo, como vai prender o cabelo, as cores do cabelo, a paleta de cor que vai ser usada para esse personagem, definam quem vai ser esse personagem dentro da produção. Sendo assim, criando um vínculo entre personagem, telespectador, história e cenário. Qualquer figurinista ele tem que ter habilidade, além de ser um bom pesquisador, ele precisa ser um artesão e também ser um artista plástico. Ele tem que estudar sobre isso, porque em vários momentos ele vai precisar ter habilidade de resolver problemas na área de elaboração e de criação dos trajes. Bom, gente, assim, como você vai trabalhar com figurino, você não precisa ser uma costureira, mas é interessante que você tenha uma noção sobre modelagem, costura, pintura em tecido, corte, para naquilo que for necessário você poder trabalhar da melhor forma possível. Porque até para você dar a ordem, você tem que ter uma noção básica desse tipo de trabalho para você poder orientar as pessoas que vão trabalhar para você da melhor forma possível. Bom, gente, um
um primeiro passo que eu indicaria para todo mundo que trabalha com figurino seria a leitura do texto ou roteiro para poder, a partir daí, fazer a criação do figurino. Através desse processo, o figurinista associa a imagem à leitura. Nesse sentido, é indispensável que o figurinista obtenha a maior quantidade de informações possíveis. O outro passo seguinte é ter um bom diálogo com o responsável pela produção. A partir desse momento, você vai conseguir saber o que se passa na cabeça dessa pessoa que escreveu ou essa peça de teatro, ou espetáculo de música, ou esse show, ou a propaganda e etc. A partir desse momento que você tem esse contato, depois de você ter lido o roteiro ou a história, você vai saber como ele quis compor essa história e cada personagem. A partir disso, você vai ter uma noção da imagem que ele quer passar da produção que vai ser realizada. Todo figurinista ele tem a necessidade de ter um caderno. Nesse caderno ele vai colocar informações sobre o máximo de informações que ele vai precisar sobre os personagens, e aí ele vai agregando tecido, textura, e ele vai fazendo colagens para poder aí sim começar a produção desse trabalho. Nesse caderno ele vai anotar, além de colocar pedaços de tecido, textura que ele pode usar, entendeu? Cores, a paleta de cores que ele vai trabalhar. Ele também vai fazer uma anotação sobre onde se passa essa história, qual o clima dessa história, a época, a situação social de cada personagem e do geral. Dos personagens, ele ainda vai colocar um perfil psicológico, físico e social. Depois disso, a outra etapa seria pesquisa, desenho, esboços, medidas, modelagem, busca em acervos, brechós, corte, metragem, prova de costura e finalização das peças. Bom, a gente também pode dividir essa produção do figurino em algumas etapas. Bom, gente, seriam basicamente 3 etapas. A pré-produção, que é a parte da criação e projetos. A segunda parte seria produção, confecção dos trajes de cada personagem. E a terceira, que seria a utilização, analisar o figurino em cena e como ele funciona na produção. O que seria a pré-produção que eu acabei de falar para vocês? A pré-produção seria o caderno. Vocês vão lá anotar sobre o cenário, a iluminação, qual a iluminação que vai ser usada, qual a paleta de cores e assim por diante. Na produção, a gente já vai trabalhar sobre os trajes, metragem, modelagem, a paleta de cores de cada personagem, para a gente poder fazer a confecção desse material. Bom, agora vamos na parte da utilização. Toda e qualquer produção, ela requer ensaios, né? Então, você vai colocar essas peças em cena antes da finalização delas de geral. Então, eles vão usar durante os ensaios, tanto de dança como teatro, e aí você vai poder trabalhar ali com a iluminação já e ver como que vai projetar esse figurino visualmente. De repente, às vezes precisa fazer adequações, e aí vamos de novo para o caderno de notas para poder colocar ou tirar algum item que você fez para esse figurino. Bom, gente, para realizar qualquer tipo de trabalho, é necessário que a gente tenha em ordem a demanda desse projeto, desse trabalho que você vai fazer, o prazo, qual o prazo que vai ser necessário para você estar podendo realizar esse trabalho, a quantidade de trabalho, a quantidade de produtos que você vai ter que produzir para poder fazer esse trabalho, a qualidade desse trabalho, entendeu? Qual a qualidade necessária para esse trabalho, entendeu? O quanto, e aí depois vem os orçamentos, né? O orçamento de mão de obra, materiais e eventuais extras, né? Se você vai precisar contratar mais pessoas, dependendo dos locais, onde que vai ficar mais barato, e de repente também como você poderia estar fazendo a substituição de um material pelo outro, porque às vezes a gente não tem a possibilidade de ter o dinheiro para colocar um tipo de material, mas a gente consegue fazer
com outro tipo de material. Isso acontece muito em barracões de carnaval, a gente vê muito isso, né? Eles usam garrafa PET, eles usam tampinha reciclada, pote de iogurte, saco de lixo, e tudo isso é válido para poder estar fazendo um bom figurino. Todo e qualquer bom figurino, ele precisa, na verdade, mesmo da sua criatividade e do seu empenho. Nem sempre o dinheiro vai mandar tanto na questão de você conseguir montar um bom figurino, entendeu? Você tem que estudar mesmo e saber e imaginar aquilo projetado para o público, como vai funcionar tudo aquilo ali. Na última fase de produção, da finalização da produção desse espetáculo, é muito importante que o figurinista vá assistir alguns ensaios, entendeu? Para saber como que esse figurino vai retratar esse personagem. E a partir daí, de repente, poder estar fazendo adaptações. Bom, gente, agora a gente vai entrar numa outra parte aqui, que é um básico, tá? Bem básico mesmo. Esse aqui, para a pessoa que vai fazer figurino, ela precisa fazer um estudo sobre isso, tá? Que é a colorometria e a coloração pessoal. Bom, gente, a coloração pessoal, ela identifica as cores da nossa cartela pessoal, que trazem mais harmonia cromática, deixando nesta a aparência mais natural, com aquela sensação de que está tudo combinando. A colorometria é o estudo das cores, da temperatura, matiz, saturação e luminosidade. Com as tabelas da colorometria, podemos fazer melhor uso das cores para a composição dos personagens. Eu vou estar disponibilizando aí para vocês o círculo monocromático, para vocês entenderem sobre a questão da colorometria. É bem básico, tá, gente? Vocês vão ter aí, se vocês observarem o círculo, você vai poder observar que tem a monocromia, que são as cores irmãs. Que tipo, vamos supor, se você pega um verde escuro, um verde claro, um verde mais claro e por assim por diante. As cores complementares são as cores que mais oferecem contraste entre si. As cores análogas estão bem dispostas umas das outras dentro do círculo cromático, devido ao alto grau de proximidade. Tipo, se você pega lá no círculo monocromático, tá lá um laranja, então vai vir um vermelho, um amarelo ouro, todas elas têm um laranja presente na tonalidade, então são as cores análogas. Bom, gente, eu expliquei para vocês sobre a questão dos figurinos, na teoria, como que funciona, qual as necessidades que vocês precisam ter, né? Agora eu vou mostrar um pouco na prática e apresentar um pouco do meu trabalho para ver se vocês têm uma noção mais real de como funciona tudo isso. Bom, gente, agora eu vou passar um pouco na prática, como eu falei para vocês. Esse figurino aqui que eu fiz foi por uma puxada de rede, que era para um evento afro. Ele basicamente, ele tem dois acessórios, que seria a calça de um pescador, entendeu? É uma calça que, segundo eu pesquisei, elas eram feitas de saco, né? E aí eu fiz ela no algodão cru para representar o saco. E o chapéu ele faz parte da coreografia, então ele era indispensável para essa apresentação. Quando eu fiz esse evento, que a gente participou desse evento, era uma encenação para Iemanjá, um pescador que ia para o mar, jogava rede e não conseguia pescar. E aí no que ele pescava, ele pedia ajuda a Iemanjá e ela ajudava ele. Então, fora esse tipo de acessório aqui, eu utilizei alguns colares de miçanga. E aí eu produzi eles nas colorações de azul, branco, azul claro, entendeu? Então eu fui trabalhando em cima dessas peças, entendeu? Nessas tonalidades. Como era para Iemanjá, eu busquei colocar junto as contas, né, que os pescadores usavam no pescoço, em azul claro e branco. E aí, para essa apresentação da Iemanjá, que foi dos pescadores, para puxada de rede, eu fiz essa vestimenta aqui, tá? É uma saia, tá? Longa, tá? Com o barrado em azul, que era para representação de Iemanjá, né? E aí eu fiz ele no barrado eu fiz a saia branca longa com barrado em azul para combinar com o top em azul.
tá? Coloquei as continhas das pulseiras as meninas que usaram essa roupa, elas faziam parte do coro que cantava a música para essa apresentação de dança. Ela foi feita com apresentação de música ao vivo, né? Então, eu fiz a vestimenta das meninas que faziam coro, essa foi a vestimenta que eu usei. E eu fiz algumas flores para apanhar no cabelo delas, tá vendo? Em azul também, para poder fazer a simbologia desse espetáculo, realmente homenageando a Iemanjá. Esse aqui é outro figurino que eu fiz, tá? É afro também. Eu trabalho basicamente muito nessa área. Eu já fiz outros trabalhos, entendeu? Mas o figurino não ficou comigo, tá? O figurino ficou com terceiros, então eu não consigo mostrar pra vocês. Mas eu já fiz figurino pra festa junina, pra aniversário, pra festa de Halloween. Então, eu já trabalhei em outras vertentes também, tá? Mas o meu, eu trabalho muito nessa parte da afro, porque eu faço parte de uma instituição, entendeu? Então, esse figurino aqui, ó, foi feito por um evento que teve aqui em Tangará da Serra, tá? E eu ajudei tanto na composição, esse figurino eu fiz todas as peças, tá? Tanto da pessoa que fez as músicas ao vivo, como o pessoal que fez a apresentação de dança, e ajudei na composição do figurino de um espetáculo de Siriri que teve junto. Para quem não sei se todo mundo já assistiu, se já teve a oportunidade de assistir, mas a dança do Siriri ela é como se fosse um teatro em dança. Então, existem várias passagens de dança dentro dessa composição para apresentação. Então, essa roupa foi usada da seguinte forma. Isso aqui é uma palha, tá, gente? Que eu desfiei à mão, tá? E o que eu fiz? Eu usei a parte mole da palha para fazer a saia, tá? É uma saia, tá vendo? Se vocês verem bem aqui, tem um trançadinho aqui nela, tá vendo? E essa palha aqui vai na cintura. Eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhada mais de perto, tá bom? Ó. Essa daqui é a saia, tá bom? Ela é amarrada na cintura. Então, essa daqui é a saia da apresentação. Então, eu fiz ela todinha. E essa simbologia da saia, ela simboliza a parte raiz do negro, entendeu? As raízes africanas. Bom, gente, já a parte do top que eu fiz para usar com a saia, porque essa aqui é a parte de cima superior dessa vestimenta aqui, do maculelê, que é uma dança guerreira, eu fiz ela em tom de marrom, para representar da onde o negro veio, entendeu? Então, eu fiz nessa tonalidade de marrom, tá? Aqui eu fiz tipo umas ombreiras, elas ficam armadinhas assim, porque tem tipo uma ombreira que eu fiz nela, tá bom? Para representar como se fossem realmente guerreiros, para lembrar um pouco aqueles guerreiros que tem uma armadura, entendeu? Então eu fiz as ombreiras dessa blusa, né? E aí eu usei tipo uma saia pequenininha, eu costurei ela à mão também, essa palha, na ombreira. E fiz a tonalidade de marrom para dizer da onde o negro veio, a terra da onde ele veio. E a palha para representar as raízes africanas. Olha, então, nessa apresentação que eu fiz essa roupa, eu também incluí as máscaras. Essas máscaras aqui normalmente não são usadas para apresentação de maculelê. Normalmente no maculelê você usa um top e uma saia e uma pintura, mas nunca tem uma máscara. E dessa vez eu fiz uma máscara, né? Nela eu quis colocar umas peças, umas pedrinhas em dourado para representar o ouro, que tanto tem no Brasil, né? E aqui eu coloquei uma estampa de bicho, porque eu queria representar que mesmo aprisionado, os negros não se deixariam aprender a se dominar, entendeu? Eles eram pessoas vorazes, fortes, que lutariam pela liberdade deles. Aqui, se vocês olharem nessa parte central aqui, ó, da parte de cima da máscara, eu usei a parte do meio da palha, que é uma parte mais durinha, sequinha. E aí eu quis incluir elas, como eu ia descartar e jogar fora,
eu acabei achando uma utilidade para elas. Nesse evento, tinha uma música que regia o evento inteiro, entendeu? Que falava sobre os negros que vieram de Angola para o Brasil. E aí, por isso que eu fiz essa representação em cores da terra, da onde eles vieram, das raízes africanas, do negro aprisionado e mesmo assim não deixando de lutar, e o ouro que ele encontraria no Brasil. Então, assim, a música falava, o vento me levou de volta, soprou e me levou para Ruanda para ver os negros que vieram de Angola. Então eu fiz toda uma composição em cima desse tema do evento. Essa outra saia aqui que eu produzi foi para um samba de roda, que a gente fez uma apresentação onde as mulheres dos pescadores, elas se enfeitavam para esperar os seus maridos que estavam vindo da pesca, né? Então eu peguei alguns tecidos enchidos, bem coloridos, coloquei vários tipos de flores na cabeça, né, dessas mulheres, né, para representar que elas se arrumavam e ficavam alegres e felizes. Era uma representação de alegria, felicidade, de receber aqueles homens de volta à sua terra depois da pesca, vindo do mar, entendeu? Por tudo aquilo que eles estavam trazendo de bom. Como eles traziam coisas boas, elas também esperavam eles com coisas boas. Então, foi por isso que eu escolhi. Eu escolhi muitos tecidos coloridos, cada saia era de uma cor, eu nunca fiz as saias todas de uma cor, fiz cada uma de uma cor, né? E aí coloquei várias flores no cabelo delas, né? Pra fazer um samba de roda bem colorido, bem vivo, né? Sobre a questão das pulseiras, eu acabei que fiz bastante pulseiras e eu fiz elas todas na mesma tonalidade. Mas isso aqui é para representar que mesmo cada saia sendo colorida e tal, elas ainda assim faziam a parte de uma comunidade, uma única comunidade. Então, por isso que eu fiz as pulseiras da mesma tonalidade. Bom, gente, nessa montagem desse figurino, eu vou fazer um figurino de uma mulher, tá? Afro. Eu vou fazer tanto, ele não precisa de costura, vai ser corte e amarração, tá? E aí eu vou fazer uma pintura nele, entendeu? Com os carimbos. Os carimbos, gente, eu usei símbolos, tá? Que tem representação, tá bom? Na África, tá? Cada símbolo desse quer dizer alguma coisa. Então eu fiz os carimbos de EVA. Fiz eles de EVA e colei eles numa caixinha para fazer carimbos dele, e com ele eu vou conseguir fazer a estamparia desse tecido. Primeira coisa que eu vou fazer é um corte. Então, assim, eu sei mais ou menos o tipo de modelo eu vou fazer um top, tá? E aí eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou cortar. O certo às vezes também é você vir desenhar, né? Mas se você não quiser desenhar e quiser já fazer a mão direto, você pode estar fazendo. Aí, esse aqui é um top, tá bom? Ele vai ter a frente dessa forma e aqui vai ser a frente e aqui as laterais. Eu vou diminuir um pouquinho mais essa frente, que eu achei que ela ficou muito grande, tá? Eu vou cortar aqui mais um pedacinho dela. Aí, gente, agora a gente vai fazer a estamparia desse tecido, tá? Vocês podem usar o dedo de vocês, um pincel, uma espuma. Eu tô usando aqui uma escovinha de dente para poder cobrir esse desenho que eu fiz de EVA, que é o carimbo, tá? Eu tô cobrindo ele com tinta, né, de tecido. E aí, como eu falei pra vocês, eu quis escolher uma simbologia alegre, né, das cores do céu da África. Então, por isso que eu peguei um rosa neon, um vermelho e um laranja. Então, aqui eu vou fazer dessa seguinte forma, tá ok? Eu vou estampar, começar a estampar esse tecido. Então, eu vou fazer aqui, tá vendo? Se vocês observarem, aqui já ficou uma parte do desenho.
e vou abaixando. Isso você pode fazer mais claro, mais escuro, com mais tinta, com menos tinta, isso aí vai variar de cada pessoa, tá ok? Eu fiz mais forte em cima, mais claro embaixo. Venho de novo, faço essa repetição aqui nesse tecido, tá ok? Novamente, eu passo a tinta, né, nesse carimbo que eu fiz de EVA. E aí eu vou colocando uma pintura próxima à outra, tá ok? Então, você vai carimbando o tecido. Olha, pra vocês verem como que ficou. E aqui embaixo eu fiz uma outra um pouco mais clara. Aí eu vou fazendo essa mesclagem da mistura das cores, entendeu? Pra poder ver como... isso vai depender muito de como que você quer ver essa criação. Como que você imagina que... Como que você quer compor, no caso, esse céu e tal. Então, eu coloquei um pouco da minha imaginação aqui, entendeu? Como eu acredito que ficaria essa composição, né? Se você trabalha num projeto para alguém, você precisa entender o que a pessoa quer passar, qual é a história. Essa aqui é uma história que eu quero passar. Agora aqui, gente, eu vou fazer as alças da blusa, tá? Como eu falei, essa peça, esse traje, ele não vai ter nenhum tipo de costura, tá? Então, eu cortei, essas aqui vão ser as alças da parte de baixo. Aquilo ali é um tipo de estamparia, você pode desenhar à mão, você pode comprar o desenho, o tecido pronto. Cada um usa a sua criatividade e imagem e produto conforme aquilo que ele tem, né? O dinheiro que ele tem, o orçamento que ele tem, os valores que ele tem e a história que ele quer passar. Essas aqui são as alças inferiores da parte de trás, tá? Eu fiz tipo um amarradinho, pra ficar tipo um trançadinho, tá vendo? Eu fiz aqui, eu vou concluindo aqui. E essas aqui vão ser as alças da parte de trás. Aqui. Agora eu vou colocar as alças, tá? Desse top, né? Que vai ficar na parte de cima dessa roupa afro, entendeu? Eu vou fazer essa amarraçãozinha aqui, ó. Bem simples, tá vendo? É só dar um nozinho aqui. Vou fazer isso, repetir isso do outro lado, ok? Aqui. Nisso você pode incluir miçangas, pedrarias, materiais recicláveis. Vai depender muito da sua criatividade mesmo. Aqui você vai passar igual eu passei lá na primeira parte. Bom, gente, tá aqui, ó, já concluí aqui a parte de cima, tá? Essas aqui são as alças do top da parte de cima que vão ser amarradas no pescoço. E essa aqui é a parte que vai ser amarrada nas costas, tá bom? Aqui estão as alças dela, tá? Bom, gente, aqui, ó, como vocês estão vendo, acho que dessa forma fica melhor, tá vendo? Esse aqui é o top da parte superior dessa dança afro que eu estou fazendo aqui agora. Essa daqui, gente, é a parte inferior, tá? É como se fosse uma saia, tá? É uma saia pareô que fala, né? E aí, essa aqui é a parte inferior da saia. Então, eu vou montar ela aqui e usar as mesmas cores que eu usei em cima.
pode ser feita de forma mais uniforme ou de forma mais aleatória, como essa aqui que eu estou fazendo. Se você quer fazer uma coisa mais uniforme, mais padronizada, eu recomendo que você faça um carimbo onde a base seja menor, porque daí você vai conseguir visualizar mais essa questão da marcação, tá ok? Aqui, gente, eu fiz a parte inferior, tá? Eu fiz um pedaço, mas aí vocês podem fazer todo. Esse daqui é só pra vocês entenderem a composição. Bom, gente, tá aqui concluído, tá vendo? O figurino para dança afro, tá? Você pode também tá incluindo nele alguns adereços. No caso, pode estar colocando pulseira na coloração, ou pode também fazer contraste. Vai depender muito daquilo, como eu repeti várias vezes aqui, aquilo que você quer contar nessa apresentação. Bom, gente, agora aqui encerrando essa videoaula, agradeço a todos e mais uma vez agradecendo a Lei Aldir Blanc, Secultur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e Governo Federal. Este foi a videoaula de figurino transformado por Ana Paula.